Mateus 9:35. Os irmãos encontraram, amém? Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidades e doença. Quando Jesus viu as multidões, teve compaixão, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, isso é Jesus dizendo, orem ao Senhor da colheita, ou da seara. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te enaltecer pela tua palavra, te engrandecer mais uma vez, por ter essa rica oportunidade. Que o teu Espírito leve essa mensagem melhor do que a minha voz. Que ele se faça presente no coração dos teus filhos, convencendo de todo pecado, juízo e justiça. E que a tua palavra cumpra os teus propósitos e desígnios. Senhor, quem somos nós? Ó Pai, mas sabemos que na instrumentalidade de um ser humano, o Senhor opera milagres. Eu creio, Senhor, num Deus de milagres, num Deus poderoso, num Deus cheio de amor, cheio de compaixão. E é esse Jesus que nós pregamos, que opera grandes feitos no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Me ajude a pregar, irmãos. Me ajude a pregar. Porque, não sei se está aí o tema. Carregadores de brasas ou carregadores de fogo. É o tema que eu sugeri à mídia para assim então colocar hoje na tribuna, que parece então que não tem a ver com o contexto daquilo que nós falamos. Mas peça sensibilidade para Deus e você vai entender. Ontem foi lido aqui Gênesis capítulo de número 22. Abra sua Bíblia se você puder, ou continue com ela aberta. Em Gênesis 22, no versículo de número 6, diz o seguinte: Abraão pôs a lenha sobre o holocausto nos ombros de Isaque. Vou repetir, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Ele próprio, quem? Abraão, levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. A história aqui de Gênesis 22 fala de Abraão e de Isaque. E nos conta que Isaque é o filho da promessa. Isaque é aquele moço da qual a sua esposa não poderia ter filhos por conta da sua idade avançada. E Deus abre a madre dela. Abraão, antes de ter Isaque, ele comete um desvio de conduta no quesito daquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Então tem um outro filho com a sua escrava ou serva, mas ao final das contas Isaque nasce, filho da promessa. Certa feita, Deus, para provar Abraão e comensurar, medir a importância da sua obediência e daquilo que o Senhor falar ao seu coração, Deus pede Isaque como sacrifício. Deus nunca pediu sacrifício humano. Alguém matasse outra pessoa para que viesse o agradar. Parece até um Deus medíocre, não é verdade? Mas aqui Deus está provando Abraão. E Abraão não hesita, igreja. Abraão sai do lugar sem saber para onde é. Deus mostra o lugar no monte. E ele sobe. Chegando no pé do monte, a história conta que Abraão pede para que os moços que o acompanhavam ficassem ali, com a montaria, e subisse só o objeto do sacrifício, que seria o seu filho Isaque, da qual ele não sabia, a madeira, a lenha
o fogo que ele carregava, ou em outras traduções diz a brasa, e o cutelo, que é a faca, não é? E aí eu tirei esse tema, carregadores de brasas, ou carregadores de fogo. Porque mesmo Abraão amando Isaac da maneira que amava, o amor de pai para filho, ele não hesita a obedecer a Deus. Ele sai na obediência para cumprir aquilo que Deus pede, que é a morte do seu filho Isaac, do único filho que ele tem. E ele segue caminho. Só que ele carrega, já pensou, pensa comigo, irmão. Você carregando brasas ou fogo para acender uma fogueira para queimar o teu filho, em obediência a Deus. Olha a extremidade da obediência à missão de Deus. Que um homem pode chegar quando ele compreende, ele conhece o Deus da qual ele serve. É começando a partir desse tema que eu quero ministrar algo poderoso sobre a sua vida. O mesmo Deus que apareceu a Abraão antes dele descer a faca no peito do seu filho, é o Deus da provisão que irá se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus nunca vai pedir para você algo que você não possa entregar. Escreve isso. Deus nunca vai pedir algo para você que você não pode entregar. Então, Deus é provedor. Deus é transformador. Então, olhando para o texto do qual nós lemos de primeira mão, nós vemos Jesus na Galileia. E o Evangelho, segundo escreveu Mateus, falando dos atos poderosos de Cristo, ele inicia-se do primeiro milagre em um casamento. Em Canaã da Galileia. Quantos lembram dessa mensagem? Canaã da Galileia, a transformação da água em vinho. Jesus se manifesta ali. Ali inicia-se o ministério de Jesus. Quantos milagres Jesus fez nos capítulos anteriores? Ao capítulo 9, que relata Mateus, que está escrito na Bíblia Sagrada em Mateus. Então você vai ver vários milagres, Jesus curando, Jesus libertando, Jesus operando milagres, maravilhas, expulsando demônios. Mas quando se aproxima de um determinado lugar da Galileia, Jesus ele passa a vista, ele começa a perceber algo diferenciado. Imagine Jesus caminhando pelas cidades e pelas vilas daquela cidade, observando as multidões. Quero que você puxe isso na sua imaginação fértil. Ele não via apenas rostos, ele via histórias, vidas, cheias de dores, de sonhos e frustrações. Enquanto os outros olhavam apenas o que viam, que eram pessoas, Jesus via necessidades espirituais profundas em cada pessoa. Necessidades estas que só Deus poderia suprir. Só Deus poderia prover. Hoje, o cenário não é diferente, irmãos. As cidades estão cheias de pessoas de corações vazios, que buscam subterfúgios em coisas para preencher o vazio no coração. Quem é que nunca chorou no travesseiro, no cantinho da parede ou lá da sua cama, sem ninguém ver, sem ninguém observar, e você não compreender de onde vem esse choro? Você só sente que é um vazio na tua vida, que é um vazio no teu coração. E por mais que você declare, não, mas eu tenho Jesus, eu acredito em Jesus, você sente ausência de alguma coisa. Ausência de algo, que isso é espiritual e só Deus pode conceder a você. Só Jesus pode entregar isso para você. O texto que nós lemos em Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35, ele revela 3 verdades poderosas. A primeira é de pessoas, aliás, o coração de Jesus, que é revelado um coração de compaixão, cheio de misericórdia. A segunda coisa é a urgência de uma missão.
que tem como um papel que pode se transpor para mim, para você, para dar respostas a Deus, mediante aquilo que Deus fez na minha vida, mediante aquilo, da forma como Deus me salvou, da forma como Deus me escolheu. Eu posso ser respostas para outras pessoas. É tanto que quando Jesus observa a multidão, ele vê as pessoas vazias o acompanhando, cheias de necessidades. Ele pede para que os discípulos venham orar, para que o Senhor da Seara envie ceifeiros, porque os campos já se encontram brancos. Mas o primeiro item dessa mensagem revela o coração de Jesus. Cheio de amor, cheio de sentimento, que vê a minha necessidade e a sua necessidade e sente. Não é um coração endurecido pela religião, pela cultura da onde morava e com quem andava e com quem vivia. Então, versículo 35, a palavra é bem clara. Jesus, ele anda e percebe um grande povoado, ele sai pregando, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino de Deus e curando todo tipo de enfermidade e doença. E uma das primeiras coisas que eu entendo nesse verso, que Jesus ele se preocupa com o ensino, porque o ensino traz formação. Repita comigo, formação. Jesus ensinava nas sinagogas dos judeus, que era a grande maioria dos frequentadores, que discorriam em cima da lei. Ele ensina para formar. Isso chama atenção porque alguns homens ficam abismados, perplexos, quando eles dizem assim: olha, ele ensina como ninguém. E o seu ensinamento é cheio de autoridade. Jesus era diferente. Então ele quer formar. Guarde isso na sua cabeça. Jesus quer formar pessoas, quer formar discípulos. Segundo, ele prega para salvar. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. A sua pregação aqui é falando acerca do arrependimento, acerca de um novo reino, de uma nova vida transformada em Deus. Então, ele ensina para formar, ele prega para salvar, depois ele cura para transformar. Então, vou repetir. O ensino é para formar. A pregação é para salvar. Mas a cura é para transformar. Jesus, ele consegue te enxergar de uma maneira integral. Sabe, como se fosse um raio-x que enxerga tudo. Então, Jesus, ele não olha como eu olho, ou como você enxerga as pessoas. Ele vê o seu corpo, ele sabe como está a sua alma, ele sabe o que você está pensando nesse momento, o que você está sentindo nesse momento. Então, toda a cura que Jesus realiza não é apenas para uma enfermidade ser expelida, extraída. Até Lázaro, que um dia foi curado da lepra, ressuscitado da morte, um dia ele morreu novamente. Lembra da história de Lázaro que a Bíblia conta? Que Jesus chega num determinado lugar, ele já está no sepulcro 4 dias. Suas irmãs questionam acerca da sua demora, da sua vinda. Esse Lázaro, Jesus manda remover a pedra. E Lázaro sai andando, ele ganha vida novamente, ele é ressuscitado. Só que ele lá na frente, ele morre de novo. Extingue-se a vida biológica de Lázaro. Só que ele foi transformado. E as pessoas que viram aquele milagre foi transformada também. Porque deram crédito aos milagres que Jesus fazia. E que ainda faz até o dia de hoje. Então, quando Jesus ele cura emocional também. Assim como um dia eu fui curado, eu fui liberto. Jesus pode libertar você também.
Jesus pode curar você também. Eu não sei qual a enfermidade sua, se é física ou emocional. Jesus está aqui para te curar nessa noite. Então você pode adorar o Senhor e glorificar esse Deus vivo. O verso 36 fala que Jesus, ele se compadece daquela grande multidão. E ele olha aquelas pessoas. É interessante quando você olha pessoas. Ele percebe, ele tem esse discernimento que as pessoas estavam aflitas, despreparadas, desamparadas, como ovelhas sem direção, porque Jesus, ele se compadece, e aqui a palavra compaixão no grego significa de uma dor que vem das entranhas. Um sentimento profundo, não apenas de ver, notar, não apenas de perceber, mas de entrar em ação. É diferente. É como se Jesus olhasse para uma pessoa e visse ela caída em uma calçada. Ele não apenas não vou ver, eu não vou ter dó ou compaixão dessa pessoa. Não, eu preciso fazer algo por ela. E Jesus tem esse mesmo sentimento na palavra compaixão, no termo grego, das pessoas que o acompanhavam, das multidões que cercavam. Ele fala, não, eu não posso apenas ver, sentir que alguém no culto está com uma dor, aflito, como se não tivesse direção. Não, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Eu preciso mudar a vida dela. Eu preciso transformar a vida dela. Se prepara, meu irmão. Se prepara, minha irmã. Jesus vai mudar a sua vida no dia de hoje. Quantos acreditam nessa palavra? Então abre teu coração. Jesus se compadece. Ele apenas não sentia, mas ele fazia algo a respeito. Será que quando eu olho para alguém, eu olho como Jesus olha? Ou será que o nosso olhar é de julgo? Porque a gente já pensa besteira quando a gente percebe o olhar de julgo, né? A verdadeira missão começa quando nós enxergamos o mundo com os olhos de Cristo. Então comece a olhar para a sua situação com o olhar de Jesus. Comece a olhar para a sua casa. Se coloque no lugar de Jesus. Eu sempre costumo fazer isso. Se Jesus estivesse aqui nessa posição para tomar essa decisão, como ele faria isso? De que maneira Jesus responderia a essa situação, a essa luta, a esse conflito? De que maneira Jesus resolveria isso aqui? Você vai ver que a sua prisma, a sua visão de mundo, de cosmo, a sua cosmovisão, ela vai mudar. Porque o seu olhar vai ser de misericórdia, de compaixão. Então, Jesus, ele se compadece das pessoas pelo seu coração, que ama e sente. E ele entende que precisa fazer algo pelas pessoas. Mas uma das coisas que eu extraio também desse texto é a urgência da missão. É a urgência daquilo que o Senhor está querendo transmitir para os discípulos, até mesmo porque que no capítulo de número 10, Jesus escolhe, ele chama os seus 12 discípulos, entrega a autoridade, ele dá a eles autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Jesus está preparando discípulos. Jesus está preparando você nessa noite. Está te dando autoridade para repreender todo o mal. Em nome do Senhor, estou declarando isso sobre a sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus está dando autoridade para você, enfim, repreender todo o mal e curar enfermidades em nome do Senhor Jesus. Isso foi entregue à igreja, meus irmãos. Ei, roxanos, presta atenção. Ei, Canela, presta atenção. Jesus deu autoridade à igreja, a pessoas, mesmo elas sendo pessoas frágeis, falhas,
o Senhor entrega a autoridade. E aí Jesus, ele declara no versículo de número 37. Ele diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele usa a imagem da colheita para mostrar que existem pessoas prontas para receber a palavra. Olha, o campo já está branco. Tem pessoas lá fora para receber a palavra. Está pronto para ouvir. Mas ao mesmo tempo ele fala, olha, poucos são as pessoas que estão dispostas a colherem, a saírem para o campo. Então Jesus está entregando uma missão. É tanto que no capítulo 10, ele está enviando os discípulos, mas eles não mandam eles com as mãos vazias, ou pede até então, né? E você vai perceber que no capítulo 10 ele diz assim, ó, não leva espada, não leva bolsa, não leva túnica, não leva nada. A missão, ela tem que acontecer agora, nesse momento. É rápido. Nós não podemos perder tempo, igreja. Você não pode perder tempo. O tempo é precioso. Ele não volta atrás. Diga para quem está do teu lado, não perca tempo, irmão. Deus entregou uma missão para nós. Então, a disposição das pessoas não são muitas, a Bíblia declara. O problema não é a falta de pessoas para alcançar. Tem um mundo lá fora para pregar. Mas a escassez de quem aceita um chamado e se posiciona espiritualmente para sim o fazer. Então fazer a obra de Deus se resume em algumas tarefas funcionais dentro da igreja, sim, claro. Mas o meu papel principal é falar do amor de Jesus lá fora para quem ainda não conhece Ele. Para quem ainda está amarrado, preso nas algemas do pecado. E eu vejo Deus querendo usar uma igreja poderosa, uma igreja viva, que tem discernimento espiritual e desejo de fazer a obra do Senhor. E Deus está escolhendo você nessa noite. O campo está pronto. Mas às vezes nós, como igreja, estamos parados. A missão não é para amanhã. Amanhã eu faço. Quando der eu vou. É agora a missão. Você está sendo chamado para o hoje, para agora, aleluia. Então, se algo impede você de fazer melhor, com mais excelência, peça a Deus, Senhor, me dá, Senhor, sabedoria e entendimento para que eu realize com excelência a tua obra. Como eu disse, que não se resume apenas em 4 paredes, no funcional de uma igreja, mas no pessoal de uma faculdade, aonde você trabalha, aonde você toca em corações e em pessoas. O mundo precisa de líderes e missionários e crentes dispostos a servir. Quem é missionário? Quem tem uma missão. E Deus entregou uma missão para nós. Eu gosto dessa frase que está na frente da nossa igreja, bem elaborada, graças a Deus. Nós somos para o Guarujá. Mas sempre pergunto para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo para o Guarujá? Qual o meu posicionamento acerca da minha cidade? Em que bairro eu estou tocando? Quais são as famílias que nós estamos tocando? Através do Evangelho, através das obras sociais. E Deus não nos chamou apenas para nós nos reunirmos dentro de 4 paredes, com muitas dificuldades, não. Deus te chamou para que você tenha autoridade. O Senhor hoje, eu repito, entrega autoridade em suas mãos. Assim como entregou nas mãos de Pedro. Ei, Pedro, eu estou te dando a chave dos céus e da terra. Eu entrego a você, Pedro. Então o que você ligares na terra, será ligado no céu. O que você desligares aqui na terra, será desligado lá no céu.
A missão é para hoje, irmão. Terceiro tópico, esse texto, versículo de número 38, a Bíblia fala que o nosso papel é orar, mas não é só orar, é agir. Jesus ele dá uma ordem clara: peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, no Antigo Testamento, Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos aqueles que invocam, de todos os que invocam em verdade. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aí no Novo Testamento eu vejo em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Aí eu olho para Lucas capítulo 18, versículo 1, disse-lhe Jesus em uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, irmão. A oração alimenta, fortalece. E aí, Mateus 26:41, o Senhor declarando, Jesus dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansiosos por coisa alguma. Olha o que diz. Antes, em tudo seja os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aí 1 Tessalonicenses 5:17, orai, sem cessar. E aí Paulo dizendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, exorto, pois, antes que, de tudo, que façam súplicas em orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Orem por todos. Em Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Antes de sair, ora, irmão. Dobre os joelhos. Antes de ir para o teu trabalho, fala com o Senhor. Antes de comer, ora ao Senhor agradecendo a Deus pela refeição. Ore em todo o tempo. Ore para que Deus levante pessoas. Ore para que o Senhor possa levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo na nossa cidade, dentro da nossa igreja, que tenham autoridade, que vivam um evangelho puro e verdadeiro. Mas muitas vezes, ao orarmos, descobrimos que nós somos a resposta à nossa própria oração. Ei, meu irmão, você é a resposta daquilo que Deus está buscando hoje. Você entendeu isso? Quem sabe você está orando para Deus levantar pessoas, quando na realidade Deus quer levantar você. Deus quer levantar a sua vida e você não está entendendo. Quem sabe você está pedindo, Deus, fala comigo. Ó Pai, usa alguém para falar comigo. E Deus quer usar você quando abre a Bíblia e lê um versículo e dizer, olha, o Senhor está falando comigo. Então Deus está me usando para falar comigo mesmo. E diante daquilo que eu preciso ouvir, eu preciso ser confrontado e mudar de atitude para ter uma vida abençoada na presença de Deus e ser um canal de bênção para as pessoas que carecem de uma palavra. Eu vejo Deus procurando homens e mulheres aqui nessa noite. Deus está te procurando, Canela. Deus está procurando você onde você está aí, mesmo cheio de falhas, mesmo da forma como você está. Ah, irmão, não tem ninguém bom não, irmão.
Seria uma hipocrisia eu falar que existe alguém bom na face da terra. Não, bom é Deus, bom é Jesus. Só que eu entendi quando eu li essa palavra, Senhor, o quê? Ore, a colheita é grande, ore ao dono da seara, os campos já estão brancos. Eu entendi que eu sou a resposta da minha oração. Eu entendi que você é a resposta da sua oração. Só falta um ajuste. E Deus está dando esse ajuste hoje. Deus está colocando você no trilho hoje. Aí eu declaro que a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Eu declaro isso para você com veemência, com autoridade. Debaixo de todo temor e tremor da palavra de Deus, o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai mudar a sua rota, o Senhor vai mudar a tua trajetória. Eu vejo Deus mudando a trajetória de pessoas. Quem antes era assim não é mais, quem mentia não mente mais, quem era adúltero não adultera mais. Então Deus vai mudar a sua vida em nome do Senhor. Talvez Deus possa estar dizendo a você mesmo: eu quero te usar. Mas a pergunta que eu, como homem, faço: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Eu quero te usar na cidade, eu quero te usar no seu trabalho, perante a família. Eu sei que é complexo. Quando de repente a gente não dá tanto testemunho onde a gente trabalha, onde a gente estuda. Só que o Espírito Santo, ele faz as pessoas entender quando você realmente dá lugar para a transformação de Deus. E eu creio nessa palavra. Assim como esse texto me desafia em 3 pontos. Eu creio que desafia você a olhar para as pessoas como Jesus olhou, com compaixão. Parar de julgar como a gente julga. Parar de apontar os defeitos e os erros como nós costumamos fazer. E ainda comentar com pessoas. Como se não bastasse eu olhar o erro de alguém, ou apontar o erro de alguém, e ainda comentar com alguém. Aglutinando, né? Amotinando pessoas para confirmar, pontuar. Mas eu desafio você, assim como eu fui desafiado, a olhar como Jesus olha, com compaixão. Segundo, sentir como Jesus sente. Permitir que a dor do outro venha mover a minha vida para que eu venha entrar em ação. E não é ver a dor e falar: nossa, tadinho, que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus tenha misericórdia dela. Senhor, só cabe a mim apenas orar, excusar-me de tal problemática, porque eu já tenho, enfim, muitos problemas na minha vida. Quem sabe você seja a solução do problema de alguém. Mas como isso, pastor? Se eu não consigo resolver nem o meu problema, o teu problema, quem vai resolver é o Senhor Jesus. Eu creio nisso. Terceiro ponto: responder ao chamado. Orar por trabalhadores. Está disponível para ser um deles. Não, Senhor, vou orar para que Deus envie. A gente tem a visão de uma obra missionária no Camboja, na África, na Índia. Não tem tanta comunidade esperando o missionário pregar ali. Tem tanta praça cheia de jovens esperando alguém alçar a voz e começar a pregar o evangelho. Tem tantos lugares da onde precisa de uma igreja fervorosa, cheio do fogo do Espírito, não apenas para pular e rodar em um culto, mas ir para as ruas, falar do amor de Jesus. E a gente vê isso quando a gente sai para a rua. Os meninos fizeram um evento aí, jovens. A igreja, né? E esse evento de evangelismo
pessoal chamava, ó, vamos ali orar num grupo. Não foi assim, Lucas? Pegaram eles, ó, vem cá, vamos orar ali, na biqueira ali. Foi assim? Eles foram lá. E abençoaram, irmão. Porque você foi chamado para abençoar, amém? Diga para quem está do teu lado, você foi chamado para abençoar, irmão. Em nome de Jesus. Deus chamou você para declarar as nações. Deus chamou você para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus. Levanta a tua mão bem alto assim. Eu quero declarar sobre a tua vida. Deus te chamou como canal de bênção na vida das pessoas. Agora golpeia a mão do teu irmão e diga para ele, você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para abençoar as pessoas, irmão. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Ah, vai morrer. Vai quebrar a cara, vai se dar mal, vai atrapalhar a vida. Não, você foi chamado para abençoar a sua família, para abençoar a sua casa, para abençoar o seu bairro, abençoar a sua cidade, abençoar a sua empresa, abençoar o seu patrão. Ah, eu vou longe. Abençoar a rua que você mora, abençoar os ônibus da cidade, os Ubers da cidade, abençoar aqueles que andam na rua, mesmo desgarrados, abençoar as vidas. Para Jesus. Você foi chamado para abençoar. Por isso que eu sou um carregador de brasas. Foco na missão, irmão. Já ouviu essa frase? Independente de qualquer coisa, não vou deixar o braseiro apagar. Já viu aqueles camaradas vendendo queijo na praia lá? Quem já viu? Hã? E o queijinho tá ali, coalho, ele roda até o negócio assim, ó. E aquilo ali é para não apagar o braseiro, irmão. Tem que esquentar o braseiro, não pode apagar. Porque o braseiro vai tacar fogo no altar que eu levantar para o Senhor. O braseiro simboliza a missão que eu tenho que realizar. Ah, irmão. Às vezes eu conto assim, pequenos lapsos da minha conversão. Mas eu me converti quando a primeira vez eu entrei numa igreja. Eu sentei do lado de um crente doido, maluco. Cada glória a Deus alto que ele dava, doía o meu ouvido. Eu falava, não, Jesus não é surdo, não precisa disso e tal. E o pastor foi pregando, eu confesso que eu nem prestei atenção na mensagem, porque aquilo no momento me incomodava um pouco, sabe? O tempo todo ele falando línguas estranhas, e glória a Deus, aleluia. Só que eu respeitava, porque ele era um amigo que andou comigo na doideira. Júnior Glória. Algumas pessoas conhecem ele aqui. O pai dele era dono de uma padaria ali na Avenida Oswaldo Cruz. Ele tinha se perdido. Mas quando Jesus encontrou ele, aquele homem ficou fervoroso na presença de Deus. Eu não prestei atenção na palavra que o pastor pregou. Eu sei que algumas palavras vinham de encontro ao meu coração. E o Júnior, num determinado momento, falou assim, Adriano, vamos lá na frente ajeitar Jesus. Eu falei, eu vou agora. Não dá. Não dá para dizer não para aquele cara. Eu fui correndo na frente aceitar Jesus. E de lá para cá estou aqui até hoje, por misericórdia e graça de Deus. Jesus tem algo especial pela tua família. Jesus tem algo poderoso para fazer na sua casa. A colheita é grande. Repita comigo, a colheita é grande. O convite está aberto, igreja. Deus procura corações compassivos e mãos dispostas. Talvez Deus esteja te chamando para que algo aconteça na sua vizinhança, na sua casa, no seu trabalho. Deus está te mostrando um campo fértil que aguarda você. Não é o pastor, é você pregar a palavra. Que tal começar agora dizendo, Deus, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E tal começar nesse exato momento agora dizendo, Pai,
O Senhor conhece a minha vida. Eu não sou tão legalzinho assim, tão bonzinho assim. Como eu transpareço para as pessoas. Mas eu estou aqui à disposição a te ouvir, Jesus. Mesmo sem entender. Tem até um louvor assim, né? Mesmo sem entender. Quem sabe você está aqui, não está entendendo nada. Mas você sente o seu coração queimando por essa palavra. Quem sabe você veio aqui, para aqui, nem sabe porque você acha que foi alguém que te convidou pelo hábito ou pelo costume. Porque você estava na escala do louvor, na escala de algum lugar. Você queria estar em outro lugar, menos aqui, porque, enfim, os nossos desejos são inúmeros. Mas no fundo você sabe que está no lugar certo. Que Jesus te plantou no lugar certo. Num lugar que tem fundamento, num lugar que é verdadeiro, que é puro. E você sabe que Ele te deu uma missão. Eu vivo todos os dias, quando eu vou para o meu trabalho, eu falo, Deus, a minha vida não é só isso aqui, eu sinto que não é só isso. Tem algo a mais, só que a gente não consegue enxergar. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer, então me mostra, Pai. Ele não mostra. Que os passos, eles precisam serem firmes e constantes. Não dá para saltar na fé. Eu falei isso semana passada. A nossa fé não é um salto no escuro, não é. Mesmo sem ver o chão antes de pisar, Deus vai revelar o chão para você. Eu declaro isso sobre a sua vida. Mesmo sem enxergar o chão antes de pisar, você não está vendo, mas Deus vai revelar o chão para você. E você vai caminhar de passo a passo. E o braseiro não vai apagar. E quando Jesus falar, para agora, sacrifica, e você vai parar e tacar fogo no altar. O braseiro não vai apagar carregador de brasa. O braseiro não vai apagar. Tentaram até apagar, jogaram água no braseiro. Isso trouxe dúvidas, questionamentos. É assim, sabe por que a multidão andava duvidosa, perdida? Como ovelha sem pastor. Jesus olha eles daquele jeito porque quem deveria cumprir o papel de ensinar não estava fazendo. Quem era na época? Os sacerdotes da lei, irmão. Eles conheciam a lei, o Torá. Eles seguiam pautadamente a lei de Moisés. Os religiosos tinham tudo. Só que a multidão era vazia. Ouvia, participava das sinagogas, mas era vazia. Só que Deus hoje te chama para uma responsabilidade. E eu quero fazer um pedido muito especial hoje aqui. Peço que você se coloque de pé. Em nome de Jesus.